é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, boa noite! Tudo bom com vocês? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live que, na verdade, estou inaugurando esse projeto aqui de 2022, o aulão. Então, a partir de hoje, eu recebo todos vocês aqui para um aulão toda terça-feira, às 19h02. Então, muito bem-vinda. Tudo bom, Will? Feliz ano novo, né? Ainda que quase pessoalmente aqui, nesse ao vivo. Sejam todos bem-vindos. A quem vai entrar agora, quem vai assistir depois. Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá. Vamos começar essa live de hoje. Que o tema, não sei se vocês já viram por aí nos meus stories, vestibulando. Hoje eu vou falar com os vestibulandos, com essa galera que tá aí, que às vezes não passou bem o Natal, não passou bem o Ano Novo, porque teve que ficar estudando, tem que pensar, vive nessa neura. Então você é vestibulando. Hoje, essa aula é pra você. Então, ó, sinta-se novamente numa sala de aula, tá? Pega aí um papel, uma caneta, seu caderno, seu laptop, não sei como vocês estão estudando por aí, o celular, enfim, né? Se tem outro celular ali pra anotar. Então, fica à vontade, porque hoje a gente vai falar do quê? De direito ambiental. A gente vai falar pra você vestibulando. Direito ambiental é o futuro que você precisa agarrar agora. Exatamente isso. Então, a pedido de alguns vestibulandos, eu vim aqui dar esse aulão hoje. Então, podem vir, fiquem à vontade, sintam-se, como eu falei, numa sala de aula, tá? Que a professora aqui, para quem não me conhece, né? Sou Juliana Torres, professora de Direito Ambiental, advogada ambientalista, mediadora judicial, e aí depois eu explico tudo isso, tá? Já que a gente vai falar com os vestibulandos. Mediadora judicial. Sou diretora da ABA, na cidade de Arujá, que é a Associação Brasileira dos Advogados. Sou também membro de várias comissões na OAB aqui em São Paulo, onde eu atuo, onde eu moro. Comissão de mediação, comissão de relações internacionais, comissão de direito sistêmico. Olha, é tanta convite para comissão ambiental, é tanta direito digital, são vários ramos aí do direito, que depois eu explico também hoje na aula para vocês. Enfim, é essa aqui, membro da Prodab, que é a associação respeitadíssima, Associação Brasileira de Associações de Professores de Direito Ambiental. Então, essa aqui vos fala, tá? Mestre em Direito pela PUC São Paulo, professora de Direito da PUC São Paulo. Agora eu tô aqui na minha própria escola de Direito Ambiental, na minha própria escola verde, como eu gosto de chamar, para espalhar aí o direito ambiental. Então, eu espero que vocês compartilhem essa live, curtam, quem ainda não me segue, passe a me seguir aqui no Instagram. Avisa aí o sobrinho, primo, amigo, vizinho. Vai lá, pega, marca essa setinha aí e ó, começa a disparar aí pra sua rede de contatos, né? De repente você vai falar, olha, essa pessoa aqui precisa saber que tá pensando em prestar vestibular, tá pensando em mudar de carreira. Deixa eu passar pra essa live aqui, essa aula aqui, esse aulão, pra ele firmar aí, ter mais segurança no que ele vai fazer aí no dia a dia, tá? Então escolhe aí a dedo quem as pessoas que você gostaria e divulgue. Vá divulgando, vá compartilhando, avisa às vezes no WhatsApp também, tá? Aquele amigo. Por quê? Porque hoje em dia a gente tá vendo um momento em que as pessoas que passam, né, pela barreira do vestibular não são apenas as pessoas que saem, né, do ensino médio ali, então com os seus 16, 18, 17 anos, aquilo que foi tradicionalmente, né, levado durante longe tantas décadas aí para os estudantes, agora já não é mais assim. A gente tem pessoas que aos 60 anos resolvem, né, ser vestibulando, que aos 30 resolvem mudar de carreira,
ou que entram numa faculdade, mas depois fez lá 1 ano, 2, agora quer mudar, ou que às vezes é um tecnólogo, né, que entrou lá, que fez a parte dele, agora quer mudar de carreira. Então, o vestibulando hoje em dia é muita gente. Então, vai lá, compartilha, divulga isso para os vestibulantes que você conhece aí, pra gente poder espalhar a palavra, tá bom? Oi, Gi, boa noite, tudo bem? Oi, Marcelo, já tem pessoa por aqui. Bom, então vamos lá. Sem delongas, vamos falar com os estudantes que estão aí no final, em algum momento da vida, querendo ingressar na área de direito. E aí, como que é isso? Muitos até hoje estão canalizados para a área de direito ambiental. Então assim, já pensa, eu quero porque eu quero ir para a área de direito ambiental. Eu quero fazer direito porque eu quero ir para essa área. Na minha época, isso não existia. Quando eu falo minha época, eu tô falando de 2000, né? Foi bicho de 99, 2000 ali, foi quando entrei na faculdade. Então, imagina, a gente mal sabia o que era direito, né? Sabia, tinha mais ou menos um entendimento, mas não sabia, direito ambiental, então nem sabia que existisse. Não sei, não sabia disso. E hoje eu vejo que os vestibulantes também não sabem muito bem o que é direito, né? O que é isso? Ora porque não tem ninguém na família, ora porque às vezes tem, mas tem uma ideia ali, sabe, pré-concebida, deve ser aquilo ali que meu pai faz, que minha mãe faz, que minha tia faz. E não necessariamente né? Porque a gente tem uma área muito grande, muito vasta nessa área ambiental. Então, eu elenquei aqui nessa aula de hoje, pegue seu papel, caneta, laptop, celular, enfim, pra gente conversar aí o que você precisa, né? Vamos começar lá do começo, antes de entrar lá na faculdade de Direito, na especialização em Direito Ambiental. O que você precisa para passar no vestibular hoje? Já parou para pensar? Você tem que estudar, você tem que fazer um Enem, né? Na maioria dos casos. Talvez seja o vestibular aqui no Brasil, talvez seja o vestibular em outro país, né? Mas vamos pensar. Tem aí noticiários, eu não sou uma professora de cursinhos pré-vestibulares, como os meus amigos, meus colegas, meus mestres, que foram e que são até hoje, como James, né? Adoro ele, é um querido, quem ainda não segue James é um professor de geopolítica, professor da PUCamp, né? De Relações Internacionais, acho que Relações Internacionais, se não me engano, hoje. Ele é aluno, acho que ele é de geopolítica, porque ele é aluno de Relações Internacionais na PUC São Paulo. Enfim, é um mestre para a vida que me acompanha e eu acompanho sempre. Então, esses professores de tantos cursinhos pré-vestibulares, sejam cursinhos privados, sejam cursinhos públicos, como é o caso do Emancipa, né? Abertos aí para todo mundo, que inclusive dão essa ótica, né? De que o acesso à universidade deve ser gratuito para todos, assim, sem a barreira do vestibular, né? Então, já que a gente está falando de vestibular, é importante a gente dizer isso. Aí, uma vez me perguntaram, não a mim, a um outro professor na rede Emancipa, como assim ter uma faculdade sem vestibular? E aí falaram, porque educação é algo público. E na praça, você não faz uma prova para entrar na praça, né? Imagina, fazer o vestibular para entrar na praça? Não. Fazer o vestibular para entrar no hospital? Não, você simplesmente entra na praça, simplesmente entra no parque, simplesmente entra no hospital. Então, da mesma maneira que você ingressa nessas áreas públicas sem nenhuma prova, por que no local de ensino você precisa fazer uma prova? Então, esse já é um bom ponto para a gente começar a problemática de direito ambiental, para vocês entenderem até onde vai tudo isso, porque vai também compreender, entender e contestar muita coisa que está por aí. Então, quando a gente fala de prestar vestibular, é importante a gente entender o que é o vestibular e o que precisa fazer para passar nesse vestibular, né? Já que, ainda que a gente entenda e saiba que não deveria ser assim, é preciso respeitar o que está aí, né? É que nem decisão judicial, vocês vão aprender aí, vocês querem estar para a área de direito, e que decisão judicial a gente pode não concordar, pode contestar, pode entrar com recurso, mas a gente cumpre, né? A gente tem que cumprir, tem que... existe um respeito
né, autoridade. Isso é muito importante a gente ter. Existe uma autoridade, a gente respeita essa autoridade, a gente pode não concordar com essa autoridade, e aí vai usar os meios para não concordar com isso. E em último caso, a gente vai para o meio, né, já que tá aqui, a gente vai para o meio de uma contestação muito maior, né, digamos assim, mas a gente precisa entender que decisões a gente respeita. Primeiro ponto, a gente respeita, a gente cumpre, depois a gente vai lá, recorre, fala que tá errado e tal. E a mesma coisa do vestibular aqui, né? Então temos o vestibular. Primeiro passo, a gente vai fazer o vestibular, a gente pode não concordar com ele, pode entender que ele não é necessário, que ele mais faz mal do que faz bem, mas a gente vai lá fazer o vestibular, porque é o único acesso, a gente respeita, né, essa autoridade, que é sim o vestibular, que é a autoridade avaliadora ali, né? Todo mundo que faz vestibular sabe, olha, tem uma autoridade que vai ali avaliar minha prova. Então, você precisa se comportar adequadamente, atender aquilo que aquela autoridade quer, né? E aí já começa o seu caminho no direito. Então, vejam como todos vocês se pensam em entrar na área de direito ambiental, na área de direito, a gente precisa entender, né, essas hierarquias. Eu posso não concordar com elas, mas eu preciso entender que elas existem. E qual que é a minha posição ali, né? Então, eu tenho minha postura, eu entendo, olha, quem eu sou um cidadão, quais direitos eu tenho, quais deveres eu tenho, e, olha, isso aqui não está de acordo. Você pode criticar, contestar, encontrar os meios para mudar essa situação. Mas em nenhum momento falar, não vou cumprir nada disso. Né? A gente cumpre, a gente respeita. Imagina você chegar na prova do Enem, do vestibular, do Enem, e falar assim, rasgar a prova. Não, você não vai ingressar em faculdade nenhuma, você chegar lá, pegar a prova, né, do examinador e rasgar. O fiscal não vai. O que ele vai fazer? Ele vai te desclassificar. Vai ter que voltar o ano que vem, né, pra fazer a prova. Então, essa noção de hierarquia que a gente precisa ter. Essa noção de convivência em sociedade, né, noção de cidadania, enfim. Bom, então, o que eu preciso ter? Item número 1, respeito a essa hierarquia. Item número 2, estudar o que tem lá no cronograma. Você vai receber lá um material que vai explicar, olha, haverá uma prova, essa prova será em múltipla escolha, vai ser uma redação, vai indicar lá como vai ser a prova, se vai ser digital, se vai ser física, como é que vai ser, e a matéria que ela cai. A partir daí você vai estudar, como eu falei, você pode buscar, se você sentir necessário, né, mais seguro, você pode buscar os cursinhos populares, que existem como é o da Rede Emancipe, como tantos outros pelo país inteiro, ou você pode buscar um cursinho particular. Mas preste atenção que muitas das questões, e redação, e questão de biologia, de história, de geografia, e português, na redação portuguesa, mas enfim, todas elas, nos últimos anos, caem uma questão específica do quê? Da proteção ambiental. E quem sabe sobre as leis ambientais, quem entende esse negócio aí de justiça ambiental, mais ou menos, né? Quem é um ativista ambiental, quem é uma Greta, né? Participa das reivindicações, do trabalho que ela faz, ainda que local, né? Não precisa morar lá onde ela mora, mas aqui no Brasil, no seu bairro, na sua rua. Se você entende isso, se você participa disso, você vai entender muito mais fácil muitas das questões. Então, o que eu faço para passar no vestibular? Você precisa fazer muitas coisas, precisa estudar todo aquele programa. Mas um ponto que vai te colocar aí à frente nessa prova é compreender as questões ambientais que hoje estão aqui no Brasil e estão no mundo inteiro. Segundo passo, quanto será que custa? Antes de ir para o segundo passo, deixa eu falar um pouquinho sobre o primeiro, né? Para a gente entender essas questões ambientais, como que a gente faz? Primeiro, você tem que ter um professor ali, né, no seu dia a dia, que vai te explicando, que vai colocando isso na sala de aula. Mas uma outra tarefa para você aí, que seja você vestibulando de 60, de 50, de 20, de 10, de 15, enfim, é você participar de vários movimentos coletivos, vários movimentos ativistas, ou a gente pode chamar de ONGs,
Como que você participa disso? Você fica lá acompanhando o que tá lá no Instagram? Que tá aqui no Instagram? Sim, é uma maneira de você acompanhar o que tá no Instagram. Os posts, o que eles escrevem, quem são eles, o que eles falam, né? Quem são essas pessoas? E aí acompanha mesmo. Eu digo como se fosse ali uma sessão de Netflix. Então eu pego lá o Instagram, a rede social da pessoa, o LinkedIn, enfim, do grupo, né, da ONG, e vou lá, olha, em janeiro tá acontecendo o quê e eles estão fazendo o quê? Então vai lá, assista as lives, leia tudo e você vai começando a entender, né? Se você puder falar com eles, ligar, encontrar em algum local público com distanciamento, tudo isso vai poder te levar para o melhor caminho. Por quê? Porque você vai compreender na prática, né, exatamente o que é tudo isso. O que será que é uma questão? O que significa? Vamos pegar aí o exemplo do... Não sei se o Ida tá aqui, mas vamos pegar o exemplo dos entregadores, do movimento do coletivo, que está na capa dos principais jornais desde o ano passado. Pega lá o movimento. O que eles fazem? O que eles reivindicam? Né? Quem eles são? Então, se você for passar lá pelas redes sociais, você vai encontrar lives, você vai ler no jornal, né? Olha, no jornal às vezes eles podem resumir às vezes alguns detalhes. Você vai no Wikipedia, tem o Wikipedia do movimento dos entregadores antifascistas. E aí você vai entender qual que é a pauta deles, quando que eles começaram, quem eles são, o que eles reivindicam, o que eles estão falando tá certo ou é fake news? Então vai lá, vai ler um jornal, vai ler uma revista, vai assistir um documentário, vai conversar com o seu professor na sala de aula para saber, olha, isso aqui tá certo ou tá errado? Porque como que é isso? E aí, nesse movimento, se você começar a fazer isso, né? O Will tá aí, Will? Nesse movimento aí, o Will também pode confirmar, né? Comigo, fique à vontade aí vocês para entrarem e perguntarem, questionarem. Nesse movimento, você vai conseguir entender, por exemplo, uma das principais reivindicações do mundo hoje, que é pelo trabalho digno, que é o fim da uberização, ou pelo menos o fim da uberização que a gente conhece hoje, né? Que leva o trabalhador para um regime de escravidão, que não garante um trabalho digno, que não garante uma vida digna, que não garante saúde, né? Não garante alimentação correta, é contra muitos dos direitos já historicamente conquistados, vai contra o que está na lei. Então, à medida que você vai entendendo isso, vai acompanhando o trabalho deles, você vai... então eu entendi o que está acontecendo, entendi o que está errado na sociedade de hoje e quem está querendo fazer alguma coisa por essa mudança, tá? É esse movimento que você vai fazer. Essas ideias principais é justamente isso que é questionado, né? Na redação, que é questionado nas perguntas. Então você precisa saber o que está de errado, o que está errado na sociedade hoje e o que esses movimentos, o que esses coletivos propõem, né? O que eles falam. Às vezes alguns coletivos que só deixam, que espalham a palavra por aí. Então eles deixam essa doença na sociedade, eles deixam ela mais, vamos dizer assim, com um holofote maior, né? Outros movimentos já propõem, às vezes, uma efetiva mudança, já fazem algo para isso. Então você tem, por exemplo, o Greenpeace, o que ele faz lá no meio do oceano. Aqui você tem uma série, né, desde coletivo ONGs que estão olhando para o direito das mulheres grávidas, dos negros, enfim, das crianças. Há muito trabalho coletivo por aí e tudo isso tem a ver com direito ambiental. Tudo isso é direito ambiental. Então, estar acompanhando, estar vivenciando tudo isso que acontece, você pode fazer isso pelos jornais, mas você pode fazer isso pessoalmente com cada coletivo, tá? Então aí fica essa é a minha orientação para você que quer saber como que eu faço para estudar pro vestibular. Esse é um caminho, tá? Importantíssimo. Você não deve deixá-lo de lado, você deve abraçar ele e falar, não, então deixa eu acompanhar aqui o que eles estão fazendo para eu poder entender que Brasil é esse, tá bom? E ir lá e acertar a questão na prova. Bom, agora eu vou passar para outro ponto. Tudo bom, Mar? Vamos falar quanto custa essas faculdades de direito ambiental por aí. Eu preciso de uma faculdade? Acho que também, né, isso é um bom ponto. Sim, você precisa de uma faculdade.
Ah, mas eu não posso fazer um curso de 2 anos, que agora parece que é tecnólogo, que chama. E aí eu trabalho em alguma área, né, do direito ambiental. Então, não pode. O que é o direito? O direito é uma ciência. E olha, assim, chamado de ciência jurídica. E o que é uma ciência? Vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Uma ciência é uma metodologia aplicada que reúne várias informações a respeito de um único tema, de um único objeto. Então, ao passar, e a gente vai lá atrás do iluminismo, né? Pega lá na história, volta para entender que em determinado momento, imagina aquele homem lá, lembra o homem das cavernas? Que foi progredindo, que foi andando ao longo dos séculos. Depois do homem medieval, lembram dele? Então, lembra de toda essa fase da história humana? Em determinado momento, o homem começa o quê? A dividir os saberes, a juntar informações sobre os saberes. Ele começa a fazer o que a gente chama hoje de ciência. E nessa ciência, ele começa a falar, bom, isso aqui é ciência matemática, isso aqui é ciência biológica, isso aqui é ciência jurídica. Então, um conjunto de informações, de estudos sobre determinado objeto, no caso, o comportamento humano, as relações sociais, né? O que é proibido, o que é permitido e o que é obrigatório. Esses conjuntos, esses atos, eles passam a ser estudados pela ciência jurídica. Essa ciência jurídica você vai depois se desdobrar na formação de leis, vai encontrar as leis, que essa ciência vai estudar também, vai propor, né? Você vai encontrar na atuação dos atos dos juízes, dos atos dos delegados, dos atos das pessoas, dos cidadãos, né? Porque o direito está aqui. Então eu estou exercendo aqui o meu direito à comunicação, né? Eu estou fazendo direito, estou aplicando o direito. Então, uma aula em que eu posso me expressar. Em determinado momento, né, da história, a gente sabe que nem essa expressão tinha, né? Eu tenho essa capacidade de ensinar algo aqui de São Paulo para o mundo inteiro. Porque eu tenho instrumentos, tecnologia que me permite isso. Eu sou formada, eu sou mestre em direito, e isso me permite ensinar a ciência para outros alunos, tá? Então, o direito, ele é isso, ele é uma ciência. Importante a gente saber isso. Como ciência, onde que você vai estudar isso? Você vai compreender isso aonde? Nas faculdades e institutos que são habilitados, no caso, no Brasil pelo MEC, que podem repassar essa informação. Lá na faculdade, você vai ter o quê? A formação completa dessa ciência. Você vai passar 5 anos estudando essa ciência. Então, quando você tem lá, tudo bom, Lúcia? Todo mundo tá entrando aqui, que já é também, né, do direito, que sabe bem o que eu tô falando. Pode falar depois, confirmar ou dar alguma outra informação. É por isso que você, se for lá pegar um curso de 1 mês, 1 ano, 2 anos, aquilo não é ciência jurídica por completo. Aquilo não é formação em direito. Formação em direito, ela só é somente permitida em instituições habilitadas pelo MEC. O MEC permite que outras instituições façam cursos esporádicos, cursos menores, cursos de extensão? Sim, o MEC permite isso. Então, é por conta disso que alguns cursos pequenos existem por aí, tá? Mas você que quer entender o direito, quer se formar em direito, você precisa de uma instituição, de uma faculdade, uma universidade que faça isso, tá? Então não é um curso, eu vou comprar aqui um curso no Instagram e eu vou ser formada em direito e tá tudo bem. Não, a não ser que alguma faculdade, né, permita que o curso seja exatamente EAD, o curso completo, tá? Então você tem que ficar de olho se você quer se formar como profissional jurídico, das ciências jurídicas ambientais, você vai estudar tudo sobre o direito e lá no final da sua formação você vai ter uma área específica que é a área de direito ambiental. E ali naquela área é que você consegue compreender e trabalhar mais a fundo, com maior especificidade nessa área, tá bom? Então, o passo número 1 é procurar aí do Brasil, perto de você ou não, né? Já que a gente tem a possibilidade do EAD, aonde está essa faculdade e qual faculdade você quer. E aí, o que me perguntam é, quanto custa uma faculdade de direito?
já que eu preciso de uma, né? Se eu for fazer alguns cursos por aí, eu não consigo me formar, não me formo, eu não tenho o título de bacharel em Direito, que me permite ingressar em vários concursos, que me permite me habilitar como advogado, né? Fazer a prova para depois ser inscrito na ordem, me permite esse ingresso. Então, é essencial essa faculdade. Quanto custa? Bom, a gente tem as faculdades públicas, que não exigem o pagamento de mensalidade, e nós temos as faculdades privadas, que elas sim exigem o pagamento de um valor de uma mensalidade. Você vai pagar uma matrícula, tá? Quando você ingressa. Na verdade, você vai pagar até antes, né? Você vai pagar para ingressar nesse vestibular, você vai pagar a taxa aí pro vestibular. Tudo bom, Elenira? Tô aqui comentando, conversando com os alunos que querem entrar na faculdade de Direito e os vestibulantes, tá? E aproveitando, olha, divulguem essa live pros amigos, compartilhem para aquele sobrinho, para aquele primo, para aquele vizinho que tá na segunda, terceira faculdade, quer mudar, que acha direito ambiental bacana, né? Que quer defender como o Chico Mendes defendeu, que precisa entender melhor como que é, o que está acontecendo hoje no mundo, né? O Chico Mendes não precisou de direito ambiental, ele fez o direito ambiental. Isso acontece, né, de séculos e séculos talvez, mas pode acontecer aqui com todos vocês. Helenida tá aqui, filha de Chico Mendes, e vamos estudar direito ambiental, né? Vamos levar aí adiante. É tão mágico, né, essa ciência, porque vocês podem perceber como ela tá dentro de nós. A gente tem uma certa intuição de defesa do nosso planeta, da nossa casa comum, que talvez, eu não sou uma especialista, né, Helena pode me dizer, talvez isso que fez seu pai inúmeras vezes, por intuição né, eu acho que além de toda aquela vivência dele, toda a experiência, talvez aquilo já estivesse lá dentro, né? Eu acho que isso está dentro de muitas pessoas, talvez de todos nós. A gente só precisa ter coragem, né? Essa ousadia, essa vida que teve Chico Mendes, que quer queira, quer não, gente, é incontestável a gente falar dele, é incontestável a gente enaltecer os nossos líderes, os ativistas, né, que fizeram tanto e fazem até hoje. Pelo mundo inteiro que você for, alguém vai te falar de Amazônia e alguém vai te falar de Chico Mendes. Então, tá aí, ó. Vai passando com o tempo, né? É imortal de fato. Mas vamos voltar aqui pro tema, pros vestibulandos que podem se inspirar em Chico Mendes e ir buscar no direito um caminho para a justiça ambiental também, tá? Então vamos lá. Quanto custa? Você aí vai procurar aonde você entender que é melhor, e aí você vai fazer uma avaliação dessa faculdade. Essa avaliação pode ser de acordo com os seus colegas que já passaram por essa faculdade. Você pode fazer uma avaliação, por exemplo, eu quero trabalhar na minha cidade, aqui eu moro em São Paulo, eu quero trabalhar em São Paulo, eu quero exercer uma atividade privada. Quando eu estiver na época de procurar um emprego, será que tem alguma preferência? Assim, se eu estiver na faculdade tal, vão me chamar mais fácil do que uma outra faculdade. Então, isso existe na prática, mas isso também não é um indicador ou um elemento que vai te afastar, né, da sua, olha, excludente aqui. Não. Se você tiver uma formação, buscar uma faculdade e se empenhar nesse estudo, como eu falei, você pode começar hoje, você que é vestibulando. Comece a entender os coletivos que existem, o que está de errado no nosso Brasil, quem é que está fazendo algo, o que faz, que livro que você pode ler, que jornal que você tem que ler. Então, tudo isso, olha, a gente estava falando aqui de Chico Mendes por causa da Helenira, vai lá estudar a história de Chico Mendes, já é um ativismo. Você já está entrando aí, já faz parte da sua formação jurídica, tá? Então, tudo isso vai te formar enquanto profissional. A faculdade vai te entregar os elementos, mas ainda que seja a faculdade mais cara, ainda que seja a faculdade mais badalada, se você não
não se empenhar com esse estudo, né? Se você for um aluno ficar no bar, como muitos ficam, você não vai ser um profissional que vai deter o conhecimento para entregar as soluções prontas, tá? Então pense nisso também. A faculdade não é a única e a principal meta que você tem que perseguir. Você tem que perseguir a faculdade, escolher, fazer uma ótima escolha, mas junto você tem que se escolher também como um estudante que vai atrás, como um profissional que vai lá desbravar, conhecer, modificar e aprender com quem já fez, com quem tá fazendo, enfim, tá bom? Então, por isso que fica aí esse critério, a faculdade que você quer escolher. Hoje em dia tem o EAD e quanto você pode não pagar, né? Tem os programas de incentivo, de financiamento do estudo superior. Então, escolha bem. Não se limite, eu não tenho, eu só tenho esse dinheiro aqui, então eu não tenho, a faculdade está me pedindo R$1.000 por mês, eu só posso pagar 500, então eu não vou fazer essa faculdade. Não. Vá lá buscar quais são os meios que os bancos públicos, que ONGs, hoje em dia tem ONGs que fazem esse parcelamento ou fazem as doações de bolsas, né? Procure a própria faculdade também, lá dentro ela vai te falar quais são, como que você vai chegar e falar assim, eu não posso pagar metade. O que eu posso fazer aqui? Tem alguma bolsa que vocês concedem? Às vezes você vai ter que fazer uma prova para conquistar essa bolsa, mas vai lá, pergunte. Muita gente não pergunta. Fica olhando aqui, né, no site, aí não achei nada. Então acho que não tem, eu não consigo pagar. Não é assim. Vai lá. Há instituições filantrópicas, como eu te falei, há ONGs, há até mesmo ONGs internacionais que bancam o estudo aqui dos profissionais aqui no Brasil. E também, claro, há as instituições fora do país, né? O Enem, hoje em dia, permite que você, por exemplo, estude em Portugal. Então, pesquise isso com carinho. Tem um colega aqui ele é colega porque eu acompanho ele. Qualquer dia ele tá na live comigo, que é o Matheus Tomoto, se eu não me engano, né? Ele tá aqui no Instagram, sempre explicando como que as pessoas podem estudar no exterior também, fazer uma faculdade lá. Então, se esse for seu objetivo, procure, pesquise quanto custa lá uma bolsa lá fora, onde você pode estudar, pode receber um valor por mês, enfim, tem muita oportunidade por aí pelo mundo inteiro, só basta a gente entender isso tudo, tá? E aí você pode ir lá fazer uma parte da sua formação lá fora, depois você pode fazer uma parte aqui dentro, enfim, tem que ir estudando aí para você entender quais as oportunidades, quais caminhos existem, tá bom? Isso é tudo muito pessoal, e aqui, nesse aulão de hoje, eu tô dando aqui os pontos principais. Se vocês tiverem dúvidas, os amigos de vocês tiverem dúvidas, me escrevam, tá? Mande um direct pra mim, meu telefone, meu e-mail, tá tudo aqui no Instagram. E aí a gente vai conversando, vou passando mais informações que eu souber, tá bom? Vamos lá, vamos mudar de tema. Quanto ganha o advogado ambientalista? Isso sempre me pergunta. Mas e aí, doutora, como é que faz? Ganha quanto? É milhões por mês? Então, para você ter uma resposta bem objetiva, existe, se você quiser falar dos advogados, tá? Vou falar dos advogados. Sou advogado. Vai lá no site da OAB, cada estado tem um site, tá? Em São Paulo tem a OAB-SP, e procure, digita lá no Google, tabela de honorários. Existe uma tabela padrão para cada estado e que fixa lá o valor que o advogado cobra. Aí você vai encontrar um monte de palavras assim, judicial, extrajudicial, vários termos técnicos, né? Mas começa a olhar ali a tabela, quanto que tá escrito ali, quantos R$1.000 tem? Olha, atuar na delegacia de advocacia criminal, vai lá, R$17.000. Você vai encontrar um valor, aquele valor, você vai ler lá, pegar a linha de setor ambiental, aquele valor é por caso, às vezes é por caso que você resolve, tá? Por cliente que você atende. Aquilo ali é uma referência padrão, tá bom? Depois você não vai ler só aquilo e vai ficar com aquilo. Leia aquilo, procure um profissional para que ele possa confirmar como que isso tá no dia a dia dele, né? Ele pode falar assim, olha, existe essa tabela aí, mas aqui no meu bairro a gente não segue a tabela, a gente cobra um pouco mais, a gente cobra um pouco a menos, isso aqui não funciona, e ele vai te explicar como você vai ler essa tabela,
sabe? Bem passo a passo aí. Então você tem ali um dado objetivo, que é a tabela de honorários da OAB, da OAB de cada estado, mas você tem os dados pontuais aí de cada profissional. Então, por isso, não dá pra você saber assim, todo profissional ganha quanto por mês? Não tem. Por quê? Porque é uma atividade privada. É que nem você pensar assim, quanto será que ganha a Ivete Sangalo? Quanto será que ganha o Neymar? Quanto será que ganha... Ou só não fica só nos cantores. Então o Daniel ganha quanto por mês? A Anitta ganha quanto? A Ivete Sangalo ganha quanto? O Djavan ganha quanto? Ou então você pensa assim, Irmãs Galvão ganham quanto? Você tá entendendo que são assim? São todos cantores. Todas as atividades privadas. Pode até existir uma tabela entre eles, né? Que eu não sei, não sou do mundo da música. Mas cada um ali vai trabalhar numa área, vai ter um tipo de show, né? Vai ter um tipo de música ou de streaming, enfim. Então, tudo isso para explicar que é uma atividade privada, não existe um valor fixo. Agora, se você quer entender o valor fixo, aí você vai lá para os funcionários públicos. Porque depois que você fez direito, você vai poder escolher. Você quer fazer uma atividade privada ou você quer seguir na carreira pública. Se você for seguir na carreira pública, você vai fazer uma nova prova. E se você passar, você vai ser um funcionário público. Os funcionários públicos, eles ganham um valor fixo por mês. Faça chuva, faça sol, né? Eles recebem aquele valor. Aí sim, você também pode ir lá na tabela. Aí você pode tabela do Tribunal de Contas, tá? Do estado, do município, dependendo da função. E ali sim você vai entender quanto ganha esse profissional. E aí você fala, então tem que prestar um concurso, e isso e aquilo, tá bom? É um padrão aí. Tem um teto, que deve estar hoje, acho que mais ou menos uns 33 mil reais, eu não sei quanto que tá. Que é o teto de quanto ganha o funcionário público, chamado ministro do STF, que é o que a gente mais ouve falar aqui, né, nos jornais. O valor deles é o salário mais alto do Brasil. Mas na prática, os salários eles podem aumentar um pouco, sabe? Porque cada pessoa pode ganhar um auxílio especial, ou um auxílio por alguma atividade, porque às vezes acumula função, enfim. Então, vocês vão ter ali na carreira pública mais ou menos um teto ali do que vocês podem receber, e vocês vão acompanhando aí. Existem portais de transparência, sites de transparência que mostram, olha, o promotor de justiça recebe por mês tanto, o outro recebe tanto. Às vezes não vem o nome, né? Uma questão de segurança também. Mas vem ali o cargo, então vocês vão saber quanto ganha. Então se eu prestar um concurso, então eu vou ganhar tanto. Entendeu? Então, esse é o balizamento aí. Nada é objetivo fixo, não é isso, né? Não é como uma conta de telefone, sei lá, uma conta de telefone celular que você fala, olha, o plano é tal, todo mundo paga igual. Não, não é isso. São diferentes funções, carreiras, e cada um pode receber um valor, tá bom? Aí você pode falar, mas não tem sei lá, manda mais ou menos, né, doutor? Não tenho mais ou menos. As pessoas podem receber de R$0, porque naquele mês precisou buscar um cliente, não encontrou nenhum cliente, como elas podem receber 100 mil reais, 1 milhão de reais, tá? O fato é, a área ambiental, ela detém, na questão privada, um dos maiores honorários do Brasil hoje. O Brasil detém um dos maiores honorários do mundo. Isso a gente está falando em alguns pontos específicos. Não foram todo mundo não, tá? Foram de alguns advogados e do cenário, mais ou menos aqui da região de São Paulo, onde eu trabalho. Por que isso? Porque estamos falando, às vezes, de grandes empresas, de multinacionais, ou interesses que são mundiais, e por conta disso, o valor que se paga, e pela complexidade do trabalho que é, tá? Direito ambiental, paga-se mais do que um trabalho que não é tão complexo assim. Então, na área de direito, ao passar dos anos, a gente vai encontrar áreas que vieram, né, lá do Código de Hammurabi, de muito mais. Então, questões de família, às vezes, questões de, às vezes, compra e venda de imóveis, contratos, são questões mais tradicionais. Essas questões, existem muitos profissionais por aí. Já nas questões ambientais, não há tantos profissionais. Então, por uma questão também da lei da oferta e da procura, né, tem pouca gente, então quem está aí trabalhando consegue uma remuneração melhor.
tá? Por isso que você vestibulando, o seu futuro tá aqui no presente, você vem estudar direito, você entrar aí na área de direito ambiental, porque há poucos profissionais e há uma tendência de busca desse profissional no mercado, não só para ficar trabalhando na área jurídica, mas para ir para outras áreas de trabalho, tá? Como é o caso do ESG. Estão entendendo? É muita informação, né? Mas por isso que é um aulão, por isso que eu pedi para você anotar aí, papel e caneta. Se tiver alguma dúvida, me manda depois no direct, ou então pode comentar aqui no final da live, a gente já tá acabando, no final desse aulão aqui, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, continuando. Por que eu devo seguir na carreira, nessa carreira então, de direito ambiental? Última pergunta. Bom, aí você pode pensar em você, né? Você pode ter um olhar individualista, você pode ter um olhar solidário, você pode ter simplesmente um olhar utilitarista, né? E aí, todos esses olhares são bem-vindos, todos esses olhares são válidos, mas o que importa aí pra você? Então, se eu tiver um olhar individualista, eu posso pensar assim, bom, eu vou querer uma carreira, uma área em que eu possa receber altos honorários, ou seja, uma remuneração alta. Eu quero uma carreira em que as pessoas vão olhar para mim com bons olhos, afinal, eu estou numa área moderna, né? Bondosa, solidária, que se preocupa com os outros, com os animais, com o ar, com os gás de efeito estufa, com a vida digna de todo mundo. Então eu posso pensar em mim, eu não tô falando que isso é errado não, tá? Tô pensando, pode olhar pra você. Bom, eu quero olhar pro meu dinheiro, eu quero ter uma vida financeira próspera, eu quero tá bem na fita, né? Tem algumas propagandas que falam, né? O novo glamour é o verde, né? Então, The Orange, como que é? The Orange is Black, né? The Black is Orange lá. Agora é o green, agora é tudo verde, então a moda agora não é mais preta, é o verde. Você pode ter esse olhar, tá? Então eu tô olhando pra mim, ou porque eu tenho um pai que trabalha com isso. Ai, meu namorado é do agro, então eu quero ter um olhar ali ambiental para tudo que ele faz. Você pode, enfim, ter uma justificativa pessoal, né? Por sua tradição, porque os seus familiares viviam na floresta, porque você sempre teve esse apelo pessoal. Então, você pode buscar direito ambiental, você deve buscar por uma questão pessoal, individual, uma ótica utilitarista, que é útil para você. Pode ser por isso. Pode ser, por outro lado, que você compreenda que nós vivemos numa casa comum. Então, eu não tenho como entender que eu, ser humano, sou superior a uma abelha que possa entrar aqui a qualquer momento. Todos nós vivemos na mesma casa comum. Eu não posso querer entender que eu sou superior a uma montanha. Uma montanha tem a função dela. Hora de me proteger do vento, hora de me garantir ali um frescor. Se eu subo na montanha, tem uma temperatura menor. Então, por que eu sou superior à montanha? Então, nesse entendimento, se eu estou entendendo que todo mundo, que eu vivo numa casa comum com todos, eu preciso minimamente saber viver nessa casa comum. Então, como que eu vivo? Olha, o sol, ele tá aumentando a temperatura. A onça pode querer me atacar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou querer matar a onça porque eu descobri que existe lá um revólver, que existe lá uma injeção, ou eu vou querer aprender a conviver com aquela onça, porque ela tem direito à vida, eu também tenho direito à vida. Então, percebam, o profissional que vai para essa área, ele vai por diversos motivos. Eu não estou aqui avaliando um ou outro, eu estou querendo mostrar que é basicamente necessário, intuitivo, como eu estava falando aqui, né, de Chico Mendes, da presença de Chico Mendes, da presença da Helenira, como mais ou menos intuitivo essa questão de se proteger, nos proteger.
Lembrem de Santos Dumont. Santos Dumont, para quem não conhece, ele não só inventou o avião, essa magnitude, essa obra aí fantástica. Ele só não era brasileiro, como ele, quando passou por Foz do Iguaçu, ele olhou aquelas cataratas e falou assim, peraí, isso aqui não pode estar numa propriedade privada de uma só pessoa. Isso aqui tem que ser público. Todo mundo tem que ver isso. Todo mundo tem que desfrutar disso. O que ele estava fazendo ali era direito ambiental. Claramente. Tanto é que ele foi até o governador, pediu para o governador que instituísse uma lei ali que mudasse, que deixasse aquela área para todo mundo. Que todo mundo pudesse entrar ali e assistir. Que ele conseguiu. Foi ele que formou o primeiro parque nacional, que é o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, graças a Santos Dumont. Então, você percebe? Ele não precisou ir lá fazer direito ambiental para ter essa consciência, essa intuição. Eu acho que é muito intuitivo isso, né? É de sobrevivência, de vida, de vivência. É tudo isso que você vai encontrar na faculdade de Direito. Então, como você faz? Né? Santos Dumont foi lá e falou o governador. Chico Mendes fez o quê? Pôs a cara dele a tapa, a vida dele foi pro mundo. Foi lá bater a porta no banco, né, americano, falou, não dá pra financiar esse negócio aqui não, vai dar errado. Então tudo isso, todos esses personagens históricos, né, e atemporais, imortais, eles tinham dentro dele esse direito ambiental. Isso a gente pode estudar, se a gente ainda não tem, ou não está tão aflorado, hoje em dia a gente estuda e a gente está aí para construir. Porque da mesma maneira que lá com Santos Dumont não tinha nada e ele criou, hoje em dia também não tem nada para muita área, viu? Para muitas questões ambientais. Até porque se tivesse, a gente estaria muito bem resolvido, muito obrigado, né? Nós estaríamos falando de justiça climática, de justiça ambiental, necessidade de reduzir o efeito estufa, na poluição sonora do vizinho, na poluição odorífera da pizzaria aí na frente. Então, tudo isso ainda precisa ser resolvido. Por isso que nós precisamos de profissionais na área de direito ambiental. Nós não temos, isso eu estou falando no Brasil em geral. Então, os amigos, quando eu falo, os advogados, enfim, eles não, na sua maioria, eles não falam, eles não sabem disso. Os delegados, os juízes, os promotores de justiça. Os promotores sabem muito mais, né? Porque eles que impulsionam tanto para acontecer aqui. Mas, na maneira geral, a gente não tem isso no Brasil. Então, por isso que tá aí o convite aos vestibulandos. E aí eu já vou partir para os meus finalmente aqui nesse aulão de hoje aqui, primeiro aulão do ano, né? Para que a gente possa, tudo bom? Só tá entrando agora. Para que a gente possa compreender. Olha, peraí, eu que sou vestibulando, ou eu que, de repente, quero mudar de profissão, quero começar a fazer direito, por que isso é importante? Né? Será que é uma importância eu trabalhar a serviço do outro, eu trabalhar também a serviço da minha sobrevivência, porque eu tenho que aprender a viver nessa casa comum? E aí, você pode perguntar, mas você vai aprender a lidar com a onça, estudando direito ambiental? Como é que é isso? Por que você vai aprender sim a lidar com a onça também? Porque quando você entrar para a faculdade de Direito, você vai lá fazer os seus 5 anos em Direito, você vai lá no final entender melhor o direito ambiental. Você vai entender todas as ciências, dentro dessa ciência jurídica, todas as áreas são importantíssimas, né? E aqui eu faço a menção ao Dr. Guilherme Purvin, que é um grande mestre, hoje meu colega lá na Prodab, que quando eu era aluna ainda da faculdade de Direito, quando eu virei professora depois, ele falou pra mim, olha, o aluno que vai pra área de Direito Ambiental, ele tem que ser bom em tudo. Então aquele cara que é bom em tudo, ele vai pra lá, viu? Porque você tem que estudar tudo, não é só uma coisa ou outra. E aí eu lembro, eu até falei com ele recentemente, né, no último congresso que nós participamos, e falei, o congresso em homenagem ao Dr. Guilherme Purvin, e falei que, olha, eu estudei porque eu ouvi essa frase e eu fui por esse caminho, porque era de alguém que precisar, olha, você aí que estuda, gosta de todas as áreas, é bom em tudo, tá aí, direito ambiental pra você. Então, é nesse espírito de que você vai estudar tudo, tá? Vai estudar bem cada área. Então, se eu tô lá falando de uberização, se depois eu falo de efeito estufa, se eu falo de poluição sonora,
se eu olho para os idosos e vejo ali a proteção, a falta de proteção que eles sofrem, se eu me preocupo com a cachorra que está lá perdida em Guarulhos, né, com a Pandora, se eu vou nesse fluxo de temas aparentemente diferentes, é porque todos eles fazem parte da ciência jurídica, no caso também da ciência jurídica ambiental. Para vocês entenderem como tudo é muito amplo, né? Olha lá para a prova do Enem. Quantas questões ali não envolvem leis ambientais? Várias questões envolvem leis ambientais. Então, quer entrar nessa área? Você vai entrar nisso tudo, você vai estudar tudo isso. É difícil? Não é difícil, é complexo talvez. Né? É para os fortes, não é para os fracos, né? Então, a vida é assim, né? Esquenta, esfria, afrouxa, depois aperta, né? O que ela quer, a gente é coragem. Então, como dizia Guimarães Rosa aí, é para os corajosos mesmo enfrentar e estudar tudo isso. Mas é necessário, tá? O Brasil precisa disso. A gente precisa tanto aqui quanto para o mundo. Então, você pode desenvolver um estudo aqui e depois você pode trabalhar no mundo inteiro. Por quê? Porque quem sabe resolver uma questão de poluição sonora do Brasil, sabe resolver uma poluição sonora em qualquer lugar. Porque uma poluição sonora é uma poluição sonora, tá? Às vezes, um conflito familiar é típico, às vezes, do Brasil, ou com as normas brasileiras muito específicas, você não consegue estar lá resolvendo isso em outro lugar. Mas questões ambientais você consegue. Às vezes você vai fazer uma parceria internacional com outro profissional, tá? Como eu faço uma parceria internacional com Portugal, porque sou portuguesa. Então, você vai pro mundo, tá bom? Algumas dúvidas? Oi, Simone, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida aí, mandem aqui que eu leio, respondo agora. Ou então, como eu falei, deixem aí no direct, depois a gente responde. Porque a gente tá aqui começando o ano já com o pé direito. Toda terça-feira tem esse aulão aqui às 19h02, que é pra... Quem acha que chegou atrasado, chegou a tempo, tá? 19h02. Eu tô aqui toda terça-feira nesse aulão com vocês. Tudo bom? Boa noite, Si. Hoje, então, a aula foi sobre os vestibulandos. Você aí que é vestibulando, o direito ambiental, é o futuro que você vai fazer agora. Então, pensa aí direitinho se é isso que você quer. Ontem foi aniversário da Greta, então eu já aproveitei e dei essa aula aí para todos os jovens. E se a Greta quiser, ela vem aqui também ter aula comigo. Obrigada, viu? Eu só agradecer. Obrigada. Espalha aí para quem você achar que estudaria e seria um bom ativista ambiental, né? Porque junto com o ativismo, o Will, ele é um polo, é um hub de informações de todos os ativistas, acho que de São Paulo, do Brasil. Ele sabe tudo, ele conhece todo mundo. Então, ao lado do ativismo, quando você tem esse conhecimento jurídico, e eu digo que você pode fazer uma faculdade de direito e não exercer exatamente a função jurídica, mas você exercer aí o seu ativismo, você vai ter assim uma janela, assim, um caminho, vai abrir uma janela para você, porque você vai saber o que você pode e o que você não pode fazer. Os limites, as consequências, tá? O avanço aí é muito importante. E é uma área que não vai ficar só no tecnicismo e não fica só no direito, exatamente na ciência jurídica. Eu expliquei para vocês há um tempo atrás o que é uma ciência, o que é a ciência jurídica. E nesse ponto ambiental, ele vai precisar, ele é a única área do direito que vai fazer essa interdisciplinariedade. Ele vai lá falar com a biologia, ele vai lá falar com a engenharia, ele vai lá falar com a física. Então, a solução que, por exemplo, um advogado ambientalista dá, não é uma solução essencialmente somente jurídica. Então, não é como um contrato de locação em que você fala, ó, inquilino, você tem que pagar. Pronto. Tem outra hipótese. Vamos lá, tentar fazer um acordo, parcelar isso, mas tem que pagar. Ou seja, né, o profissional do direito dá uma solução pontual, objetiva e acabou. Na área ambiental, a gente constrói soluções. Nem todas elas estão prontas aí. Elas precisam ser desenvolvidas, criadas. E por isso que os ativistas fazem tudo isso muito bem. E se eles tiverem esse conhecimento jurídico, eles vão muito, muito além. Tá bom? Enquanto não tem, a gente tá aqui. Aproveita da gente, né, Will? Aproveita aí do pessoal do direito que tá aí à disposição. Né? Tudo bom, Hernandes? Olá. Boa noite. Bom, sem perguntas, então,
eu vou terminando esse aulão e convidando todo mundo aqui para estar no próximo aulão da próxima semana, que provavelmente eu estarei com a doutora Michele. A gente vai entender o que sofrem os trabalhadores lá de Santa Catarina e o que isso tem a ver com o profissional que quer trabalhar aí nessa área ambiental, tá bom? Então vamos fazer esse crossover aí. Provavelmente já vai estar aqui com vocês, mas eu anuncio, tá? Eu fico aí, me acompanhem nos stories, sigam aqui, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Juliana Torres. Tô no LinkedIn também como Juliana Torres, tô no Facebook, tô aqui no Instagram. E acompanhem os stories que vocês estão sabendo aí qual é a novidade, qual a próxima live, tá bom? Isso do aulão, né? Tô falando do aulão de terça-feira, 19h02, mas na quinta-feira a novidade é que teremos uma live. E aí, meus amigos, a doutora aqui vai fazer uma live com alguém que é difícil alguém fazer, viu? É muito difícil. Eu estarei com Vanderlei e... Como é o nome dele? Que eu esqueci agora. Ele vai... Corujinha, né? Eu vou pegar o nome direitinho. Na verdade, eu estarei com duas figuras que são muito respeitadas, que são responsáveis pelo canal Tantos Dias de Detenção. Duas pessoas que estiveram presas durante muitos anos, hoje em dia se dedicam ao trabalho da ressocialização dos presidiários. Então vamos lá entender o que é direito penal e direito ambiental, como que eles se relacionam, como que eles estão juntos. E com a palavra Tantos Dias de Detenção, Vanderlei estará aqui comigo na próxima quinta-feira. Olha, vai ter muito assunto, é uma live de coragem também, é uma live pro futuro, tá bom? Vamos juntar tudo isso aí, vamos com coragem, vamos entender o que a gente pode, o que você, profissional vestibulando aí, pode fazer nos próximos anos para salvar muitas vidas, tá bom? Esse é o caminho do direito ambiental. Então, boa noite, obrigada por todo mundo que ficou até aqui comigo, obrigada, Gi. Tudo de bom, vou encerrando a live por aqui e sabendo que se precisarem de mim, tô aqui, manda direct, a gente conversa, a gente ensina e a gente vai espalhando essa palavra aí. Bom, até quinta-feira, hein? Tchau, tchau.